senadora Ana Amélia, muito nos honra com a sua presença aqui no Estado. Nosso querido senador Flecha Ribeiro, representante do Pará no Senado Federal, nosso vice-governador Zequinha Marinho, deputada Júlia, presidente Carlos Xavier, Walter Macnori, companheiro Idelgardo, secretário de Desenvolvimento Rural, senhoras e senhores. A maior autoridade do governo do Estado na área do cacau é o secretário Idelgardo, que responde pela pasta, mas a presença nesse evento, muito próximo ao secretário Idelgardo, do secretário de Desenvolvimento Econômico, é uma sinalização do governo do Estado de que o Pará quer sim avançar na produção de cacau, mas o Pará quer sim avançar na cadeia do cacau. Nós não queremos ser mero produtores de cacau. Exportamos hoje, já temos hoje 2 pequenas indústrias no Estado, 5 marcas, mas exportamos hoje 95% do que produzimos de cacau no Estado. Nossa presença ao lado do secretário Idelgardo é para que se sinalize, se leve uma mensagem à sociedade, aos produtores aqui presentes, às indústrias do setor, de que o Estado está coeso na busca da verticalização das atividades econômicas aqui instaladas no Estado. E há 3 semanas atrás, Macnori, o Estado já deu uma sinalização real nesse sentido. O Estado desonerou de ICMS as máquinas e equipamentos necessários para a industrialização do chocolate aqui no Estado. É o primeiro sinal. Estamos dispostos a verificar os demais instrumentos para criar um ambiente seguro para o setor industrial, de forma que essa é a nossa mensagem, a mensagem do governador Jatene, a mensagem do governo do Estado, de que torna-se necessário nós cada vez mais industrializarmos o Estado. É assim na produção de soja, está sendo assim hoje na produção de madeira, na produção de açaí, na produção mineral. Esse é o nosso desejo, agregar mais valor aos nossos produtos e também na área do cacau. Portanto, senadora Ana Amélia, parabéns pela realização desse evento aqui no Estado, trazendo mais próximo aos produtores as decisões do setor, em especial ao senador Flecha, por estar lutando permanentemente lá em defesa do Estado no Senado Federal. Secretário Idelgardo, fale do Estado em relação à questão do cacau. Obrigado a todos. Cumprimento o secretário pela decisão de examinar já uma política de desoneração no maquinário para esta indústria, que é uma forma de estimular os investimentos e aquilo que nós chamamos de agregar valor. É tão importante, mas mais importante do que só a produção da fruta e da amêndoa para exportação, mas agregar valor aqui porque você vai ter a compensação no aumento da receita também, por outro lado do consumo e da própria produção. Então, cumprimentos pela inteligente política. E eu já também, cada um dos debatedores já vem indicando quem é o próximo orador a fazer uso da palavra. O secretário Adnan já recomendou que agora fala a autoridade no assunto, que é o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca do Pará, o secretário Idelgardo Nunes, que já esteve conosco debatendo o tema em outras oportunidades. Com a palavra, o secretário. Aliás, lá em Ilhéus, quando fizemos o debate sobre o mesmo tema. Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar a senadora Ana Amélia, que preside a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, e lhe agradecer, senadora, pela quiescência, a propositura do senador Flecha de que tivéssemos essa reunião. E ao tempo que lhe agradeço, lhe parabenizo, porque a senhora está se tornando uma especialista no cacau. E cada vez que vejo o seu pronunciamento, vejo o quanto a senhora tem agregado, e isso é importante na defesa da causa
da cacauicultura brasileira, que precisa de mais aliados na sua defesa no âmbito nacional. Quero dizer da alegria que tenho de termos, durante a programação do nosso terceiro Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Amazônia e do Flor Pará, a realização desse ciclo de debates, de mais essa etapa. Esse evento nosso, senadora, ele traz aquilo que o Pará produz na área do cacau, na indústria do chocolate, com os seus aromas, seus sabores, suas texturas, pela diversidade que o Pará apresenta, traz a beleza das nossas flores tropicais e, mais recentemente, nós agregamos o setor das joias e das gemas, já que temos um polo joalheiro aqui no estado trabalhando, formando o que denominamos da trilogia da sedução, chocolate, flores e joia, e queremos, ao final, convidá-la a fazer uma visita rápida aqui à feira, antes do restante da sua agenda de programação. Agradecer ao nosso senador Flecha, porque foi o autor da proposição que permite nós estarmos hoje aqui. O senador Flecha, ao tomar conhecimento de que a comissão vinha desenvolvendo esses debates, tomou a iniciativa e propôs, então, que tivéssemos a realização deste evento, que considero muito importante para todos nós que fazemos agricultura no estado. Me cabe registrar também um agradecimento especial, Flecha, ao nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Márcio Miranda, porque ele deu o apoio logístico, inclusive facilitando para que tivéssemos essa transmissão pela TV Senado, somando seus esforços junto conosco. Cumprimentar nossa deputada Júlia Marinho, cumprimentar ao Wellington, diretor-geral da CEPLAC, professor Paulo Santos, que representa a UFRA, Carlos Xavier, meu amigo presidente da federação, Mitinori, Ivan, Walter, meu amigo e companheiro de luta aqui, Adnan, e um agradecimento, mais uma vez especial, ao nosso vice-governador Zequinha Marinho, que ontem fez a abertura oficial do nosso festival, representando o governador Jatene, e mais uma vez hoje nos empresta seu prestígio nessa questão. Eu tenho uma apresentação muito breve, mas para dar um pouco o panorama da nossa cacauicultura e desafios que nós temos pela frente. Um deles trata-se desse apoiamento que nós, pelo Pará, estamos defendendo, da elevação do percentual de cacau no chocolate para 35%. O mundo inteiro já fez isso, já está demonstrado a melhoria que se tem do ponto de vista da qualidade do produto, da saúde pública, o acréscimo do percentual de cacau ao chocolate, e isso terá um impacto benéfico para os nossos produtores de cacau aqui no país. Portanto, o Pará tem um programa estadual de desenvolvimento da cacauicultura, que foi construído de mãos dadas entre a Secretaria de Estado, a CEPLAC, a Emater e outras instituições, ouvido o setor produtivo através da nossa Câmara Setorial, e que hoje Mitinori é o presidente, e nós temos uma meta audaciosa. Vamos passar rapidamente? A visão de futuro desse programa, pulou um aí, é essa aqui, é transformar o Pará até 2023 no estado que mais produz cacau no Brasil. Fixamos essa meta e estamos trabalhando para alcançar. Nada contra os nossos conterrâneos e amigos baianos, mas nesse aspecto cada um cuide do seu, e nós estamos cuidando do nosso e crescendo a uma taxa de 13% ao ano aqui no estado. Dentro desse planejamento que fizemos e do nosso programa, nós temos alguns desafios. Primeiro, a ampliação da produção de sementes híbridas de cacau. Essa parceria que temos com a CEPLAC tem permitido avançarmos nessa oferta de sementes de qualidade. A expansão da área cultivada em sistemas agroflorestais, é o que o projeto de lei, aqui o senador Flecha se referiu, contempla o Cabruca e contempla os sistemas agroflorestais na Amazônia, está em fase de análise lá no Congresso Nacional. O aumento da produção e da produtividade, o processamento industrial, a verticalização, o secretário Adnan já mencionou isso,
e a assistência técnica, porque nós consideramos que ela é fundamental para que esses passos possam ser dados. Dentre a estratégia de ação, né, nós precisamos da infraestrutura necessária para que possamos dar esses passos, mas temos também o suporte do FUNCACAL, e aqui quero ressaltar, senador, que o Pará é o único estado que tem um fundo específico para apoiar a cacauicultura. Esse fundo é criado em lei e, portanto, da comercialização do cacau, há uma taxa sobre essa comercialização e essa taxa vem para o fundo, então, para financiar as atividades relativas ao desenvolvimento da cacauicultura. Inclusive, a primeira indústria que foi instalada no Pará contou com um aporte de recursos deste fundo. E nós temos também a avaliação desse programa com resultados econômicos, resultados sociais e resultados ambientais. Próximo, por favor. Esse é o mapa da produção do cacau no estado do Pará. Então, nós vamos observar que o cacau está espalhado por todo o território paraense. Naturalmente, a região da Transamazônica e o município de Medicilândia é quem concentra a maior produção do estado. Medicilândia, hoje, já alcança aí um patamar de 60 mil toneladas aproximadamente, só o município de Medicilândia, das 110 mil toneladas que o Pará tem como estimativa de safra agora para 2015. Portanto, nós vamos observar o cacau no sul do Pará, no oeste, na Transamazônica, no nordeste paraense e, particularmente, na região do Baixo Tocantins, senadora, que essa é uma característica só nossa. Nós temos aqui o cacau de várzea, nativo, selvagem, o que confere à indústria do chocolate um atrativo excepcional por ter características muito próprias sobre a ótica, não só organoléptica, de sabor, de qualidade, mas também pela questão do ecossistema em que ele é produzido. Portanto, o mapa demonstra o potencial e essa cobertura territorial da cultura no cacau no estado do Pará. Adiante, por favor. Esse é o quadro de produção que nós temos do ano de 2014 e quero destacar aqui esses dados de Medicilândia, que é o município que mais produz no estado, né? E destaquei ali Tomé-Açu, porque Tomé-Açu foi o pioneiro na adoção do sistema agroflorestal na produção de cacau. O próprio Mitinória, além de ser presidente da Câmara, ele é presidente da cooperativa agrícola de Tomé-Açu e é produtor rural. E na sua propriedade, ele foi um dos precursores dos sistemas agroflorestais, onde o cacau também participa. Esses são os dados do ano de 2014, mas a estimativa feita pela CEPLAC para 2015 é de que nós vamos ultrapassar as 110 mil toneladas no estado do Pará. Adiante, por favor. Mas nós, se temos uma meta, nós temos que avaliar o caminhar desse programa. E aqui está a avaliação feita em 2014 de como é que estamos caminhando na evolução. Primeiro, na produção de sementes, nós tínhamos uma meta de 20 milhões de sementes, tivemos uma produção de 13 milhões. A área cultivada, tínhamos uma projeção de 155 mil hectares, alcançamos quase 150 mil, 154.800. Né? O aumento da produção, mais de 100 mil toneladas em terra firme e 4 mil toneladas em várzea. Aumentamos a produtividade, isso é importante. Tínhamos estabelecido, programado 915, realizamos 868, mas quando comparamos com os números anteriores, nós vamos ver a evolução da produtividade, o que nos confere o título de maior produtividade no Brasil e talvez uma das maiores do mundo a praticada aqui no estado do Pará. No processamento de amêndoas, nós tínhamos 4 plantas industriais programadas, temos 3 em funcionamento e uma estimativa de mais de R$1 bilhão circulante na nossa economia, o que mostra a força e a importância dessa atividade no nosso estado. Por favor, à frente. Nós temos agora os indicadores sociais. Programamos 57 municípios, estamos trabalhando em 56. Os escritórios de assistência técnica são 27 que atuam nesses municípios. Das 20 mil famílias programadas, 19 estão sendo trabalhadas e temos aí aproximadamente
200 mil empregos entre diretos e indiretos, o que representa muito para a nossa economia no Estado. E o ICMS, e aquilo que foi colocado, quer dizer, na hora que a gente verticaliza, cresce a possibilidade de arrecadação do Estado, né? Um ICMS potencial gerado, aí programamos 70 e realizamos 71 milhões de reais, superando a meta que havia sido estabelecida. A terceira avaliação, vamos em frente, além dos sociais, pode clicar, são as avaliações ambientais, né? Nós observamos a recuperação de áreas degradadas, o cultivo em sistemas agroflorestais, e quero chamar a atenção aqui para essa captura e sequestro de CO2, o que representa, atingimos praticamente o que estava programado, 19 milhões de toneladas de CO2 por ano, e já quero passar para o próximo quadro, porque aí temos um comentário adicional para fazê-lo. O que é que concluímos sobre os aspectos socioeconômicos? Então, falei que programamos 20 milhões e tínhamos 13. Todas as informações nossas é de que, embora com 65% do atingimento, os produtores que procuraram a CEPLAC na busca de sementes, tiveram a sua demanda atendida. Portanto, não houve uma falta de semente nesse atendimento. Naturalmente, vamos perseguir a meta dos 20 milhões. Um segundo ponto é a questão da expansão da área cultivada, né, o que ficou muito próximo do que havíamos planejado, portanto, nessa meta de aumentar a nossa produção. O número de famílias assistidas também foi cumprido, mas aí quero ressaltar de que há uma ameaça colocada sobre isso, que é a incapacidade que nós temos de ampliar pela própria condição que a CEPLAC vem enfrentando nos últimos anos, e que no slide final eu quero abordar com mais detalhes. Mas nós estamos com a capacidade limitada de atendimento de novas famílias. E, portanto, retomar a condição de uma relação de um técnico para 100 agricultores, que é uma relação historicamente trabalhada, porque mais do que isso fica absolutamente impossível se ter uma assistência técnica com um mínimo de qualidade que precisa ser prestado aos nossos agricultores. Próximo. Sobre os aspectos ambientais, e eu falava do sequestro de carbono, pode clicar aí que vão abrir mais dois itens. Nós temos uma estimativa de que 190 milhões de reais estão deixando de ser internalizados, porque nós ainda não temos regulamentada essa comercialização do sequestro de carbono. Portanto, isso é uma renda que poderia ser agregada aos nossos produtores, né, que nós estamos deixando de ganhar e de internalizar na nossa economia, né? Portanto, é necessário que o Brasil como um todo possa avançar em uma regulamentação que permita uma comercialização mais eficaz, mais efetiva desse efeito benéfico do sequestro de carbono, que o mundo inteiro cobra, né, que o mundo inteiro se dispõe até a pagar, mas que nós precisamos ter o regramento necessário para que isso possa ser feito. Adiante. E aqui, como último quadro, para não me alongar, já que temos vários oradores, senhora senadora, eu destaquei alguns pontos importantes e algumas medidas necessárias. O primeiro deles é a reestruturação da CEPLAC com fortalecimento da assistência técnica. É lamentável a situação em que se encontra a nossa CEPLAC, senadora. E aqui quero pedir à senhora, ao nosso senador Flecha, à deputada Júlia, que estão lá em Brasília e que defendem os interesses do nosso setor produtivo, para que possam interceder junto à nossa ministra Cátia Abreu, junto à própria presidenta da República, para que se dê uma solução definitiva para a CEPLAC. Não tem como deixar a CEPLAC morrer pela falência múltipla dos órgãos. E é o que está acontecendo. Agora, inclusive, com a recente medida que elimina o abono permanência dos servidores que estavam já com a idade para a aposentadoria, nós estamos condenando a CEPLAC ao fechamento imediato das suas portas. E isso vai trazer um grave problema para a cacauicultura brasileira. Eu considero, e me desculpe a ênfase e a emoção, deixar a CEPLAC morrer é um crime de lesa pátria.
O Brasil tem o maior banco de germoplasma do Brasil aqui do Pará, na nossa superintendência. E um trabalho que foi feito há anos por abnegados pesquisadores que percorreram as margens desses rios da região amazônica, do Purus, do Jari, do Amazonas, e que construíram esse patrimônio genético que o mundo inteiro cobiça, não pode de uma hora para outra, pela questão de uma falta de sensibilidade política e visão estratégica do nosso país, deixar que isso se perca pela falta de recursos e pela falta de um concurso público que possa repor o nosso quadro de pessoais. Portanto, senadora, esse é um ponto importante. Rever a política de importação. O senador Flecha mencionou, o Brasil já foi um grande exportador de cacau. Temos condições de retomar essa condição de exportação, e agora melhor, porque o cacau brasileiro já é reconhecido como cacau de qualidade, o que não era no passado, que sofríamos de um preconceito contra a produção nacional, e hoje já demonstramos, e aqui Henrique Almeida é um dos exemplos de que temos amêndoa de qualidade e que podemos exportar para o mundo inteiro. Nós precisamos rever esse mecanismo de drawback. As indústrias utilizam esse mecanismo. Tegani está aqui e tenha a tranquilidade de conversar com ele sobre isso, porque já falamos em vários momentos. É o único setor que tem uma política na forma que está colocada para o cacau, com um prazo demasiadamente alongado, influenciando negativamente na comercialização da safra brasileira. Nós precisamos fortalecer a defesa agropecuária, particularmente a fiscalização nas áreas de fronteiras. A ameaça de pragas e doenças existentes no continente sul-americano, mas que ainda não foram introduzidas no Brasil, precisam da nossa atenção, senadora. E nós precisamos que o Ministério da Agricultura, em parceria com as agências estaduais de defesa, no nosso caso aqui a Depará, com os municípios, possam ter uma estratégia e um plano de contingência para evitar que num prazo mais curto sejamos afetados por esse tipo de dano. Uma política de apoio à desconcentração do parque industrial brasileiro. Pela excessiva produção concentrada na Bahia em décadas passadas, foi natural que o parque industrial brasileiro lá se estabelecesse. Mas o cacau agora toma outros rumos, e é preciso que a indústria também compreenda a necessidade de se mover no sentido de onde está a produção. Mas o governo precisa fazer a sua parte, como nós aqui no Pará estamos fazendo, quando desoneramos o ICMS para os equipamentos das indústrias que queiram aqui se implantar. E, por fim, fomentar as pequenas unidades processadoras. A nossa produção familiar, organizada em cooperativas, organizada em associações, pode produzir um chocolate com qualidade, com todas as características da sua região e, com isso, agregando valor, gerando renda, gerando emprego e desenvolvendo o nosso mundo rural. Portanto, senadora, minhas palavras finais são só de agradecimentos a Vossa Excelência, pelo prestígio que dá ao nosso evento, pelo prestígio que dá ao Pará, mas, acima de tudo, pela esperança que Vossa Excelência e o senador Flecha trazem para a cacauicultura do Pará e do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, senador.